Paz do Senhor, meus irmãos, peço que já abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre os homens cristãos, os maridos, cristãos, e vamos meditar sobre o tema: as orações podem ser interrompidas? Então esse é o tema de hoje. Só lembrando que a gente dedicou aí 3 pregações sobre as mulheres cristãs. Então agora é a hora de falar sobre os maridos, sobre os homens cristãos. E eu já peço que vocês me acompanhem nessa leitura e que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, para que a gente possa ser fiel ao texto e que a vida de vocês possa ser edificada. Então vamos ler o texto, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então aqui Pedro, mais uma vez, ele começa com esse termo, do mesmo modo, ou seja, igualmente. Ele já tinha feito isso antes, no capítulo 3, no verso 1, do mesmo modo, mulheres, que ele estava falando da submissão dos escravos, do comportamento, da prática do bem dos escravos. Então ele entra do mesmo modo, mulheres, e agora em relação aos homens ele usa o mesmo termo, do mesmo modo, vocês, maridos, tá bom? Então o que ele quer dizer com isso? Vocês, maridos, também têm o papel de vocês no matrimônio. Vocês precisam, entrar nesse mandamento de Deus para o matrimônio. Vocês têm o papel de vocês também. Então, do mesmo modo que as mulheres têm o papel delas no matrimônio, vocês também, maridos, têm o papel de vocês. Então, agora Pedro ele vai dedicar um pouquinho da sua epístola para falar do papel, do marido dentro do lar. Então aqui não é dentro da igreja, a forma como o homem se comporta na igreja. Não é. Para você ver como é importante a vida no lar. Que um apóstolo de Jesus, porque as pessoas acham que o apóstolo ele vai falar somente de coisas relacionadas, ao culto, ao templo, à igreja. Não, a família é importante também. Tá? Então, aqui, por exemplo, Pedro não era especialista somente em família. A gente sabe que hoje tem pastores que são só especialistas em família, não são especialistas mais nada. Eles não sabem falar sobre nada mais de uma forma boa, direita. Direita no sentido de correto em relação às escrituras. Eles podem ser meio falhos sobre as doutrinas cristãs, mas se especializaram nessa questão de casamento e tudo mais, e são pastores, mas só tratam desse assunto. Isso também é um mal. A igreja também não precisa ouvir só sobre família. Então, os pastores, os líderes, eles precisam conhecer, eles precisam se dedicar a toda a palavra do Senhor. A gente precisa se dedicar. Então, o apóstolo Pedro ele não era um especialista somente na família. Ele era um especialista, a gente pode até chamá-lo assim, na palavra do Senhor, tá bom? Mas ele também não falava somente da vida da igreja, Ou seja, do culto, de como as pessoas devem se comportar em relação às pregações. Não somente isso. Pedro também sabia falar sobre família. Por causa do conhecimento dele da palavra. Então agora ele se dedica à família. Então ele diz aos maridos, ele tem os conselhos dele aos maridos. Então por isso que ele começa: do mesmo modo vocês, maridos, com toda a autoridade apostólica dele aqui, com toda a autoridade apostólica, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Quando ele diz aqui, seja sábio, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, ele não está aqui dizendo assim, sejam sábios, cuidado com o que vocês vão falar, cuidado com o modo de agir, tenta discernir ali os hormônios das suas mulheres. Não, pode até estar
pode até englobar essas coisas. Mas o que parece aqui, né, segundo alguns estudiosos, até chamaram a atenção para a palavra gnose aqui, né, que é de conhecimento, de conhecer, parece que o que Pedro está querendo dizer é: vivam junto das suas mulheres com conhecimento. Né? Então, no convívio aqui é estar junto. Né? É mais do que esse negócio de seja sábio no que vai falar, né? Seja sábio no comportamento. É mais do que isso. É mais do que esse tipo de sabedoria. Essa sabedoria aqui que ele está dizendo é um conhecimento dentro do convívio, né, na família, no convívio com a esposa, tá? Então, na verdade, é comungar com a esposa, é ter comunhão com ela, não é estar longe dela, não é descartá-la, né? É estar com ela, né? E a gente pode dizer de corpo e alma, né? E nesse estar com ela de corpo e alma, você vai conhecendo. Entendeu? Você vai conhecendo a mulher, você vai conhecendo tudo sobre ela, você vai tendo esse interesse de comungar com ela, né? Não é somente o conhecimento sexual que está dentro disso aqui, tá? Não é somente conhecer sexualmente e sair, né, e não querer saber mais de nada, tá? Mas é um conhecimento por caminhar junto, de ter uma vida em comunhão, entende? Então o sentido aqui é mais profundo do que apenas ter essas sabedorias, né, de como falar, não é essas coisas, entende? Mas é um conhecimento por estar junto, é um conhecimento por caminhar com a esposa. Então isso aqui vai, né, de alguma forma vai contrariar a cultura da época, que a gente sabe que as mulheres eram vistas, né, como objeto, né, muitas mulheres, né, muitas eram vistas assim, dessa maneira. Então havia uma distância. Então agora, como o cristianismo vem redimindo essas coisas, a palavra de Deus ela vem redimindo essas coisas. Qual é o mandamento de Deus para o homem? Qual é o mandamento? É conviver com a mulher, né? É isso mesmo, é comunhão, é ter comunhão, é comungar. Não é somente aquele, eu repito, né, não é somente aquele conhecimento sexual que eles tinham, né? Então praticava o sexo e saía. Não, é mais do que isso. É mais do que o conhecimento sexual. É mais. Está dentro. O conhecimento sexual está dentro. Mas é mais do que isso, tá? É conhecer ao caminhar, né? Ao comungar. É ter esse conhecimento, tá bom? Então tem esse conhecimento no convívio com a sua mulher. Então, a palavra de Deus já está redimindo aqui o relacionamento, tá bom? Já está redimindo. Então, está trazendo aquela ideia de uma só carne, tá bom? De corpo e alma, né? De se unir a ela, tá? De conhecê-la, de amá-la, tá bem? Então, alguns estudiosos têm chamado a atenção para isso, tá bom? Para isso. Então, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, né? Tratem-nas com honra em que sentido, né? Como vai tratar com honra, na verdade? Como o marido deveria tratar a mulher com honra? Porque a mulher, ele trata a mulher com honra, por quê? Porque ela é a parte mais frágil, né? Isso aqui é o primeiro ponto. Ele precisa tratar a mulher com honra. Isso aqui é mais do que respeito, né? Honrar é mais do que respeitar. Ela é digna de honra ali, ela é digna de honra. Por quê? Porque ela é um vaso mais frágil, tá? A ideia aqui de um utensílio, tá? De um vaso mais frágil. E não somente isso, o marido ele deve tratar a mulher com honra, porque ela também é co-herdeira do dom da graça, como está escrito aqui. Então, se a gente lê, ó, tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Tá bem? Então, o marido ele precisa tratar a mulher com honra, porque ela é um vaso mais frágil primeiramente. Tá? O que significa isso aqui? Alguns entendem, né, um vaso, um utensílio, né, um vaso mais frágil no sentido físico, né? A mulher ela é mais frágil do que o homem, como eu já disse em outras pregações. Tá? Isso é visível, né? Isso é visível. Os nossos olhos veem isso. Ela é de fato mais frágil, né, no sentido físico do que o homem. A gente percebe que o mundo também enxerga dessa forma, por mais que algumas pessoas tentem negar isso, tá?
O próprio mundo deixa isso claro, por exemplo, nas competições olímpicas, né, nos Jogos Olímpicos. Né, o homem vai competir contra um outro homem, a mulher vai competir contra uma outra mulher. A gente vê nas competições, né, nas corridas, na natação, é homem com homem e mulher com mulher. Nesse caso, sim. Né, o homem vai competir com outro homem. Eles não põem para competir mulher e homem juntos. Né? Porque há uma força física maior do homem. Né? Então parece que é isso que Pedro está querendo dizer. Por mais que a cultura da época, a gente sabe que a cultura da época tinha a mulher como mais frágil até no sentido intelectual, em outros sentidos também. Né? Em outros sentidos também, mas como a ideia aqui de um utensílio, de um vaso mais frágil, parece que o que Pedro está querendo dizer, que o apóstolo Pedro está querendo dizer, é que a mulher é fisicamente mais frágil. Né? Então, olha só como a questão aqui também é invertida. Então, o fato dela ser mais frágil não significa que o homem deve ir e quebrá-la. Mas é o contrário. O fato dela ser fisicamente mais frágil é que o homem deve honrá-la. Né? Honrá-la em cuidar dela, em proteger ela. Então esse é o papel do homem, não é maltratar a mulher porque ela é um vaso mais frágil, nunca isso, tá? Mas é cuidar dela, é proteger a mulher. Então isso aqui é a palavra de Deus mandando e ordenando os homens a como tratar a mulher. Então são mandamentos de Deus para o homem. Aquilo que eu já disse em várias pregações, né, pregações passadas, a gente não faz a própria regra. Entende? Então, não é você, marido, que faz a própria regra. Né? A palavra de Deus tem o padrão para você. Tá? Não é você não trata a sua esposa como você bem quer. Tá? A sua esposa, ela pertence a Deus. Tá? Deus é o Senhor dela. Então, cuidado, porque o próprio Deus está dizendo, trate-a com honra, porque ela é um vaso mais frágil. Né? É como se Deus estivesse dizendo, eu a fiz mais frágil fisicamente. Tá? Então cuide dela, proteja ela. Ela é mais frágil que você. Tá bem? Então parece essa ideia aqui. Alguns estudiosos também, eles têm entendido a palavra frágil aqui, no original, a palavra grega para frágil também pode significar mais sensível. Né? Ela é mais sensível do que o homem. Então, alguns estudiosos pegam isso para dizer assim, ó, ela é mais sensível na alma e mais fraca fisicamente. Tá? Então, a mulher é mais sensível na alma e mais frágil fisicamente. Por que eles falam isso? Né? E até acrescentam uma outra ideia aqui. Né? Que ideia que eles acrescentam? Pelo fato delas serem mais sensíveis, né? Porque a palavra grega também significa isso, como eu disse, sensível. Aí pode estar a força da mulher também. Né? Ou seja, dessa fraqueza, dessa fragilidade, pode jorrar a força. E pode estar jorrando a força da mulher. Né? Então, esses estudiosos pensaram o seguinte, como pode significar, como essa palavra grega também significa sensível, isso pode significar que a mulher, ela, por sentir mais, por ser mais sensível, ela pode estar mais propensa à amabilidade, à misericórdia, entende? À piedade, né? Então eles pensaram nisso assim, peraí, aquilo que parece ser frágil, na verdade, pode ser a força da mulher no sentido de virtude. Né? Então, ela é um vaso mais sensível, então, por isso, ela é mais inclinada à misericórdia, ela é mais inclinada à amabilidade, a estender a mão, a abraçar, a cuidar também, nesse sentido do amor, né? do sentimento, né? Então, alguns eruditos entendem dessa forma também. Então, e ainda eles vão incentivar o homem a cultivar mais essa fragilidade da mulher, né? Que é uma fragilidade que jorra força como virtude. Né? Então, quanto mais o marido nota isso, observa isso, não, peraí, essa fragilidade torna-se virtude. Essa fragilidade, na verdade, pode ser a força dela. Né? Então aqui é um paradoxo. Ela é forte quando é frágil.
Porque a fraqueza dela inclina ela à amabilidade. A amabilidade pode ser a virtude, a força dela. Então, quando o marido observa isso, nesse conhecimento que ele tem ao comungar com ela, ele vai observando essas coisas, ele sendo sábio, ele vai investindo nisso para que ele tenha os braços da amabilidade e os braços da misericórdia no próprio lar. Então, um homem sábio, um bom marido, porque Pedro está escrevendo aqui a maridos cristãos, tá bem? É importante eu frisar isso. Ele está escrevendo aqui a maridos cristãos, tá? Que têm esposas cristãs, que é diferente do que ele fez antes, que as mulheres que ele escreveu não tinham os maridos crentes. Mas nesse caso aqui ele está escrevendo a maridos cristãos que têm esposas cristãs também. Tá? A prova de que essas mulheres são cristãs é que ele diz que elas são co-herdeiras do dom da graça da vida. Então elas são cristãs. Tá bem? Então a ideia que esses estudiosos têm chamado a atenção, né, têm chamado a atenção para essas ideias, é para que os homens sejam sábios e observem que dessa fragilidade pode jorrar a força da esposa, a força da mulher, né? Então, como eu falei aqui, eu preciso repetir, né? Esse paradoxo, né? É um vaso mais frágil, mas por ser um vaso mais frágil, pode jorrar força, né? Ou pode sair força desse vaso, desse utensílio, né? Ou seja, da mulher cristã. Os braços da amabilidade, os braços da misericórdia, tá? Esses termos eu estou usando. Então, o marido observando isso, cultivando isso, ele vai fazer com que a feminilidade dessa mulher cresça no próprio lar. E isso é benéfico para o lar. Isso é benéfico para ela. Isso é benéfico para o próprio marido. Então, se ele maltrata, se ele escurraça a mulher, o lar está decaindo. Aquilo não é um lar, na verdade. Aquilo não é um lar. Então ele precisa cultivar essas coisas, né, para que ele tenha essa amabilidade, essa misericórdia, esse cuidado feminino na própria casa. Né? Então isso, o homem sábio é aquele que observa, ele detecta e ele vai investir na mulher para que ele tenha essa feminilidade que é uma dádiva de Deus, entende? Foi Deus que criou o feminino e o masculino, então é uma dádiva. Então ele planta nisso para que ele venha colher no próprio lar. Tá? Então o homem sábio faz isso. Como eu preguei outras vezes, né? A mulher sábia ela vai tirando a masculinidade do homem para que ela tenha esse homem varonil mais inclinado ao amor, entende? A protegê-la, a cuidar dela. Então ela investe para que ela tenha de fato um marido másculo em casa. Não machista, mas um homem de verdade. Um homem que vai amá-la, que vai protegê-la, que vai cuidá-la. Então ela investe para que a masculinidade dele se torne de verdade uma masculinidade cristã. E o homem faz a mesma coisa. Ele investe para que essa mulher possa se tornar cada vez mais uma mulher preciosa dentro do lar. E ela só se torna preciosa quando essas virtudes da feminilidade cristã começa a ser ressaltada no lar, né? Então é isso, tá? Essa colocação é boa, ela é mais frágil fisicamente e na alma ela é mais sensível. E dessa sensibilidade, por sentir mais, ela é mais inclinada à amabilidade. Homens, cultivem e aproveitem isso, porque vocês vão ter em casa, eu vou repetir o termo, tá? Que eu usei, vocês vão ter em casa os braços da amabilidade e da misericórdia. Isso é uma bênção no próprio lar, porque a mulher foi feita feminina, né? Então cultive isso para que vocês tenham essa fonte de amabilidade dentro do próprio lar, tá bem? Então precisa tratar a mulher com honra por causa disso, porque ela é um vaso mais frágil, mais sensível. E, por outro lado, porque ela é co-herdeira também do dom da graça da vida, como Pedro disse aqui. Então, aqui é o ponto de Pedro, né? Ele vai redimindo a mulher, ele vai tirando essa mulher da cultura machista e vai colocando a mulher onde a palavra de Deus quer que ela esteja. E onde a palavra de Deus quer que a mulher esteja, do lado do homem, né? Então, para Deus, ela é co-herdeira com Cristo junto dos homens. O homem não é maior do que a mulher para Deus, nem a mulher maior do que o homem para Deus. Então, para Deus, ambos são salvos, ambos são regenerados, ambos são co-herdeiros com Cristo.
aquilo que Paulo falou aqui, porque alguns podem ler e entender errado. Ah, a mulher é co-herdeira e entendeu o termo errado, né? Então ela é abaixo. O homem é o herdeiro e ela é co-herdeira. Não. Co-herdeira aqui é que ela é herdeira junto do homem, ao lado do homem, né? Então ela é co-herdeira dessa graça. Esse termo Paulo usa aqui também em Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, ele usa esse termo para todos, para homens e mulheres. Olha o que ele diz, Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros das coisas que Deus tem. Olha a glória do Evangelho. Olha o que Deus fez com a gente. Olha o que o Evangelho fez com a gente por meio de Cristo. A gente se tornou herdeiro das coisas que são de Deus. Tem tanta glória aqui que eu não consigo falar, que eu não consigo expressar, né, isso. Eu não consigo, eu não tenho modos de dizer totalmente a grandiosidade disso aqui. Entende? Nós somos herdeiros de Deus, das coisas que são de Deus, da glória de Deus. Entende? Com Cristo. Então nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros juntos do Filho de Deus, que é o Cristo, que é conhecido como o unigênito, é o único Filho de Deus. E por causa dele, nós fomos adotados como filhos. Ele é o filho legítimo. Nós fomos adotados. Então, nós, né, a gente se tornou co-herdeiro com Cristo. Homens e mulheres juntos. Então, nesse sentido aqui, quando Pedro fala isso, vocês precisam honrar as esposas de vocês, porque as esposas são vasos mais frágeis e são co-herdeiras da graça da vida. Elas são co-herdeiras da salvação. Então, para Deus, homens e mulheres são iguais. São iguais. O homem não é maior do que a mulher. Ambos são herdeiros de Deus, né? Foram salvos em Cristo. Então, é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. Olha a diferença da palavra de Deus para essa cultura mundana que tem aí. Nada vai honrar mais a mulher do que a palavra de Deus, do que o Evangelho. Cristo morreu na cruz para salvar homens e mulheres. Ele morreu na cruz porque amou homens e mulheres. Não é nenhum movimento específico só para homens, não é nenhum movimento específico só para mulheres. É um movimento específico de amor para com o ser humano. E ser humano é homem e mulher. Não é um movimento feminista. Tá? Não é também... Eu vou usar esse termo para que vocês entendam. Um movimento machista. Não estou dizendo que tem um movimento... Né? Pode dizer que existe uma cultura machista. Enfim, mas isso não é o caso. Esse não é o caso aqui. Tá? O que eu estou querendo dizer é que Cristo na cruz, ali não era um movimento. Não era um movimento feminino nem um movimento masculino. Não era um movimento para defender mulheres, não era um movimento para defender o homem. Ali era um mover de Deus, de amor, um mover de amor de Deus para com o ser humano. E o ser humano é homem e mulher. Cristo na cruz morreu por ambos, tá? Por ambos. Então, Pedro aqui, ele deixa claro na palavra dele que homem e mulher são iguais, são herdeiros de Deus, tá? Então, no Evangelho, iguais. Só aquilo que eu falei na pregação passada, os papéis aqui são diferentes. Tá? O homem tem um papel na família, a mulher tem um outro papel na família. Se os dois desempenharem os seus papéis, os filhos também têm um papel na família. É diferente. Então, se todos desempenharem os seus papéis, aí está um lar cristão, um lar em paz, um lar bem-aventurado, tá bem? Um lar bem-aventurado. Não ouçam mulheres feministas, não ouçam homens machistas. Ouçam Deus, ouçam a palavra de Deus, ouçam aquele que morreu por vocês, que é Cristo. Tá? Se tem alguém que a gente precisa ouvir, é aquele que foi capaz de entregar a vida dele por nós, de morrer em nosso lugar. E esse é Cristo. É a palavra dele que a gente precisa ouvir. Né? Então, ele disse, a palavra de Deus diz que o homem tem um papel e a mulher tem outro papel. Tá bem? Então, aqui, ele está falando do papel do homem, que deve honrar a mulher.
não maltratá-la de maneira alguma. Nunca maltratar a mulher. E agora a gente vai entrar nesse ponto. Olha a ameaça que Pedro faz aqui. E a gente precisa entender um pouco isso. É para honrar a mulher. Porque ela é mais frágil, porque ela é coerdeira da graça de Deus. De forma, ele termina essa parte dizendo, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Que não sejam interrompidas as suas orações. Tem duas interpretações para isso aqui, pelo menos duas interpretações que são mais conhecidas. Alguns eruditos vão dizer que isso aqui é que quando o homem não trata a mulher com honra, o que acontece? O vínculo que eles têm de oração no lar é quebrado. As orações deles como família são interrompidas. Essas orações acabam. Né? Porque parecia que era uma prática da igreja antiga o homem, né, o marido e a sua mulher orarem juntos, se dedicarem à oração. A gente vê isso em 1 Coríntios 7, né? Que Paulo fala que eles se recolhiam em jejum e oração, deixavam até de fazer sexo, tá? Deixavam de ter relações sexuais para se recolher em oração. Então foi necessário o apóstolo Paulo escrever dizendo, façam isso, tá? Isso é até bom, mas não façam por muito tempo. Vocês estão se dedicando ao jejum e oração, deixaram a prática sexual um pouco de lado para se dedicar à oração e ao jejum, tudo bem, façam, mas não por muito tempo, para não dar lugar ao diabo, para não ser tentado. Então que seja por pouco tempo. Então parece que isso era uma prática dos homens e das mulheres cristãs da época. Dentro da família, o marido e a mulher se dedicarem à oração e ao jejum. Então parece que era uma prática. Então Pedro está dizendo aqui que quando o marido ele trata a mulher com desonra, quando ele maltrata a mulher, ou quando ele tem a mulher distante dele a mulher, as orações são interrompidas, eles param de orar. O lar perde essa comunhão em oração, por causa da distância, por causa da desonra, né, por causa das brigas, né, pelo desprezo do marido. Então, Pedro não quer que essas orações sejam interrompidas. Então, alguns teólogos entendem assim, alguns exegetas entendem assim, que as orações são cessadas, elas cessam dentro do lar, né, por causa da falta de liderança em amor do marido. Né? Então eles entenderam, o marido não está mais liderando espiritualmente a sua casa em amor, e isso faz com que as orações e a comunhão com Deus no lar sejam interrompidas. Né? Agora outros já entendem isso aqui do seguinte, não. Pedro começou dizendo, do mesmo modo vocês maridos. Então parece que o que ele está dizendo aqui é que as orações dos maridos serão interrompidas. Em que sentidos? Interrompidas. Né? Em que sentido? Interrompidas no sentido de impedidas. Deus não vai ouvir as orações desses maridos. Aí se torna assustadora a questão. Né? A questão se torna assustadora. Então, se o marido trata a mulher com desonra, as orações deles, então, são interrompidas, são impedidas. Então, alguns eruditos, alguns exegetas olham para esse texto aqui e assim, não, parece que não é a oração do marido e da esposa, não, hein? Tá parecendo que são as orações dos maridos, como Pedro iniciou, né? É como se ele dissesse assim, no verso 7, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, de forma que não sejam interrompidas suas orações, maridos, né? Impedidos. Parece que é o princípio aqui do verso 12. Olha o verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Ou seja, os ouvidos de Deus estão atentos à oração dos justos. Dos justos. Ele continua. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então a ideia aqui é que Deus ele não ouve aqueles que praticam o mal. Não ouve. Então é possível o marido... Isso aqui é para chamar a atenção. É possível que o marido esteja praticando o mal, a prática maléfica mesmo, dentro do lar. Quando desonra a esposa, quando oprime a mulher, né, quando maltrata a mulher, ele está praticando o mal dentro do lar. Então, Deus não vai ouvir as orações desse marido. Como o reverendo Augusto Nicodemos fala, né?
Isso aqui já não é um argumento, né? Já não é um argumento poderoso para que você reveja as suas atitudes e muda, né? E mude as suas atitudes. Isso aqui já me parece, né, um bom argumento, um argumento assustador, ameaçador, para que você reveja a maneira como tem tratado a sua esposa. Se você trata a sua esposa com desprezo, com desonra, isso já é a prática do mal. E as suas orações são impedidas. Então, eu trouxe essas duas interpretações aqui. Tá? E sendo bem honesto, tá? Me parece que essa interpretação aqui está muito mais coerente com a outra. Tá? Me parece. Porque ainda que não fosse o caso, pelo fato do marido ser cristão, né, do marido ser cristão, e Pedro não ter dito aqui claramente no próprio versículo 7, tá? Ainda que não fosse isso, a gente já viu mais embaixo que Deus ouve o justo. Deus esconde o rosto dele para aqueles que praticam o mal. Aqui já é um princípio. Então, se você pratica o mal em casa, se você pratica o mal na igreja, se você pratica o mal na sociedade, se você pratica o mal, né, na prática do mal, Deus não ouve as suas orações. Entende? Então, aqui já era um bom motivo para que você reveja o trato com a sua esposa. A gente tem, no Antigo Testamento, um relato de um marido mau. Não é um marido mau que matava os filhos, né? que entregava os filhos, que queimava os filhos para os demônios, para os ídolos. Não é isso, não. A gente tem um homem que é chamado de mal aqui nas Escrituras, mas ele nem cometia essas coisas. E quando a gente fala assim, a prática do mal, as pessoas vão pensar, ele era um bruxo que entregava os filhos, né, para magia negra e fazia sacrifício humano. Não era, não. Então, eu quero apresentar esse homem a vocês aqui, que está em 1 Samuel, no capítulo 25. Olha como começa 1 Samuel, no capítulo 25. Diz assim: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Então, repara como a Escritura aqui fala da mulher. Para você dizer, a Escritura trata a mulher. Não trata a mulher de lado nada, não deixa a mulher de lado nada. Olha como diz, a mulher era bonita e inteligente, e o marido era rude e mau. Qual é a história aqui? Davi, com a sua tropa de mais ou menos 600 homens ali, se não me engano, né, viu que ele estava tosqueando as ovelhas. Então eles começaram a tomar conta, né, dos servos de Nabal que estavam ali tosqueando as ovelhas e tudo mais. Nada se perdeu, eles não tomaram nada à força, né? O testemunho dos servos de Nabal é que eles eram como muros ao redor deles, protegendo eles, Davi e a sua tropa, né? Davi ainda não era rei aqui, então estava protegendo. Então Davi manda uma mensagem a Nabal, uma mensagem bondosa, entende? Uma mensagem bondosa pedindo a Nabal para que desse algumas coisas para eles, né? Para que eles comessem, para que, né, pudessem se sustentar durante um tempo, porque Nabal era muito rico. Só que Nabal respondeu de maneira ímpia o recado de Davi, o pedido de Davi, né? Primeiro que ele debocha quem é Davi, né? Filho de José, ou seja, ele insultou Davi ali. Davi, como homem, se irou e planejou matar Nabal e todos os servos de Nabal do sexo masculino, né? Ele estava planejando, Davi ia fazer isso. Então, o que acontece? A mulher de Nabal, que é Abigail, a mulher sábia, quando ouviu isso, correu, foi ao encontro de Davi e implorou para que Davi não fizesse isso com o marido e nem com os servos. Então ela levou ali as coisas que Davi precisava. Davi, então, ponderou e não fez aquilo ali. Então, aqui, no capítulo 25, vai chegar uma hora que Abigail vai contar para o seu marido, Nabal, o que Davi estava planejando, né? Então, no verso 37 diz assim: de manhã, quando Nabal estava sóbrio, porque ele estava muito bêbado, ele festejou, ele fez um banquete como de rei, bebeu muito. Então,
Abigail não contou para ele enquanto ele estava bêbado. Olha como a mulher era sábia. Então, no verso 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Agora, olha o que Davi vai dizer sobre isso. No verso 39, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Ou seja, Nabal era um homem mau, ruim, e Deus fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Mas eu contei um pouco dessa história aqui, mas o que me chamou mais atenção foi o testemunho da própria mulher de Nabal acerca dele. A própria esposa de Nabal, né, tinha um testemunho do marido. Porque a gente viu que a Bíblia disse que ele era mau, que ele era rude e mau. A gente viu, né, que a Bíblia dizendo que a maldade de Nabal caiu sobre ele. Mas olha o testemunho da própria esposa sobre o marido. Isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso para o marido. Né? A própria esposa testemunhar. Né? Eu vou ler, né, para que vocês entendam o testemunho dela aqui. Olha o verso 25 do capítulo 25. Quando Abigail chegou para Davi, ela disse assim: Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Olha o testemunho da esposa de Nabal. Ele é um homem mau e insensato. Esse é o testemunho de Abigail, que teve que conviver com um homem mau. A gente sabe que depois que Nabal morreu, ela se casou com Davi. Tá? Mas ela conviveu com um homem mau e era o testemunho dela a respeito do marido. Mas isso, o fato dela ter um marido mau, isso aqui é importante para você, mulher. Principalmente a mulher cristã. Tá? Mesmo ele sendo mau, o marido mau, que não obedecia a palavra de Deus, isso não influenciou Abigail, que continuou sendo uma mulher bondosa, inteligente, como a Bíblia diz. Inteligente, bondosa porque ela intercede pelo próprio marido. Entende? Então aqui tem que tomar cuidado. O marido tem que tomar cuidado, porque se ele maltrata a mulher, se ele desonra a mulher, as orações do marido são interrompidas. São interrompidas. A gente sabe que tem um princípio no Evangelho. Pedro tirou isso aqui do Salmo 34. Tá? Mas tem um princípio no Evangelho também, né? Que assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar, vai, se reconcilia com o seu irmão, então deposite a sua oferta. É um princípio isso, né? Senão a sua oferta não vai ser aceita. Então, quanto mais o marido e a mulher, o mais próximo, a Bíblia fala para amar o próximo. Qual é o próximo mais próximo? O próximo mais próximo é a esposa, o próximo mais próximo do marido, e vice-versa. Então, se ele desonra a mulher, ele está maltratando o seu próximo mais próximo. Então, como o texto diz aqui, as orações do marido serão interrompidas. Então, para não ficar somente no testemunho de um homem mau, eu quero mostrar para vocês aqui, como eu já li uma vez um texto do Martyn Lloyd-Jones, agora eu quero ler um texto do Spurgeon, para que vocês saibam como o cristianismo redimiu tudo isso, a obra que ele faz no coração do homem, no coração da mulher, e como a mulher ela pode ser verdadeiramente amada por um homem. Né? E aqui no caso, um homem cristão. Um dos poemas do Spurgeon para sua esposa, e eles já eram casados há anos aqui, quando ele escreveu esse poema. Então uma parte do poema diz assim: o refulgente orvalho de um amor nascente, quando o dia envelhece, se evapora, e as asas de uma pomba tomando, vai-se o afeto, como um antigo conto se conta. Mas meu amor por ti, dos rincões da alegria, com energia veio como o sol. A vida e a morte não o podem destruir. Seu curso seguirá por todo o sempre. Então aqui está um poema de um homem que amava a sua mulher. E esse era o príncipe dos pregadores, um dos maiores homens de Deus que já existiu. Então ele diz: a vida e a morte não podem destruir o amor que ele tinha por ela.
que seguirá para sempre. É um poema que ele fez à esposa, ele já era casado há muito tempo. Né? Então é um desafio, maridos, é um desafio. Mas como Paulo diz lá em Colossenses 3,19, maridos, amem as suas esposas e não a tratem com amargura. É um desafio. Né? Que vocês revejam o conceito de vocês, peçam ajuda a Deus para que vocês possam tratar com honra esse vaso de Deus, que Deus disse que é frágil, mas que merece ser honrado. É frágil fisicamente, mas merece ser honrado, porque também é co-herdeira da graça de Deus, junto com os homens. Então, amem as suas esposas, se arrependam se vocês têm maltratado as suas mulheres, ouçam a palavra de Deus. Esse é o conselho de Pedro aos maridos e a ameaça de Pedro também aos maridos. Será que as orações de vocês não estão sendo interrompidas porque não têm tratado as suas esposas com honra? Então que Deus abençoe vocês, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e então dar ouvido à palavra de Deus. Que a gente faça aquela oração do salmista, né? Inclina, Senhor, o meu coração à tua palavra. Que a gente venha obedecer à palavra de Deus. Então Deus abençoe vocês, maridos e também mulheres e todos aqueles que têm ouvido esses sermões. Que Deus abençoe vocês. Amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.